E aí, pessoal, beleza? A gente vai ver agora a questão de número 33 da ESA de 2022, uma questão de geografia, prova tipo A, tranquilo? Um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e após 2 horas e meia de voo, fez uma escalada de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Considerando-se o fuso horário brasileiro e que o tempo de voo de Brasília até o ponto em que ocorrerá o salto é de 3 horas e meia, a que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local da cidade de Rio Branco. Então, eu coloquei aqui os fusos horários mundiais e do Brasil aí, certo? Então perceba aqui, ó, em cima de mim eu tenho o mapa, ó, um globo terrestre, correto? Você consegue ler ali, ó, meridiano de Greenwich é a linhazinha imaginária que passa sobre Londres, certo? Perceba que se eu andar para a direita, né, eu vou ter um acréscimo de 15 graus, certo? E aí eu vou passar em cima de Roma. Se eu andar mais uma vez para a direita, eu vou ter um acréscimo de mais 15 graus. Eu vou passar assim ali quase em cima de Cairo, no Egito. Se eu andar um pouco mais para a direita, eu vou passar o quê? Mais 15 graus para a direita, eu vou passar ali depois de Moscou, depois de Meca, certo? E assim eu vou andando 15 graus, de 15 em 15 graus para a direita. Agora, por exemplo, se eu pegar do meridiano de Greenwich para a esquerda, eu vou dar 15 graus para a esquerda, depois mais 15 graus, e eu vou parar ali no litoral brasileiro, depois mais 15 graus, daí eu já vou estar passando ali em cima é, do Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. Mais 15 graus e vou estar passando ali perto do Amazonas. Percebe? Então, o que acontece? Isso ocorre por causa da rotação da Terra em torno de si mesma, certo? Então, a Terra tem um movimento de rotação em torno dela mesma e de translação em torno do Sol. Então, mas a Terra é plana, que não sei o que, mano. Tudo bem, você pode ter essa opinião aí, mas para você fazer essa prova aí, você tem que usar os conhecimentos que estão previstos no edital. E segundo o edital, a Terra ela é esférica, não é plana, tá bom? Perceba então que se eu tenho aqui a Terra e o Sol está aqui, ó, eu vou girando, correto? Então o Sol não consegue iluminar todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Quando eu estiver iluminando essa parte, a outra parte aqui vai estar no escuro. Quando eu estiver iluminando essa parte, essa aqui vai estar no escuro, correto? Então perceba que, por exemplo, quando eu tiver meio-dia lá em Moscou, por exemplo, tá meio-dia aí na sua casa. Você olha para o céu tá bem em cima de o céu, ó. Você olha para o sol e o sol tá bem em cima de você. Você olha para ao seu redor, não tem nenhuma é, sombra. Por quê? Porque o sol está bem em cima de você, certo? Agora, por exemplo, se eu tô aqui em Moscou, eu olho para o céu e o sol está acima de mim, quem está em Londres, o sol vai estar em cima da pessoa também? Não, né? Por quê? Porque o sol está mais a leste de quem está em Londres. Ou seja, se o sol está em cima de Moscou, a pessoa que está em Londres vai ver ele mais a leste. Ou seja, quem está em Londres vai ser meio-dia. E quem está em Moscou vai ser meio-dia, porque o sol está a pino, tá? Está bem em cima da pessoa que está em Moscou. Meio-dia, certo? Quem está em Londres, o sol ainda está chegando, está lá no leste. Lembra que o sol ele vai nascer no leste e vai morrer no oeste. Por quê? Porque a Terra gira no sentido oeste-leste. Né? Imagina que o sol está parado, a Terra está girando assim, ó. Então quem vai ver o sol primeiro? O leste, né? Depois o oeste vai ver o sol, ó. Percebe? Então quem está em Londres vai ver o sol lá na casa do caralho do leste. Então o sol vai começar a se deslocar do leste para o oeste e vai se pôr no oeste, certo? Então por isso que quem está em Moscou é meio-dia e quem está em Londres é mais cedo. Ah, entendi. Então se eu estou em Londres e quero saber, se eu estou em Moscou e quero saber o horário de quem está em Londres, eu tenho que tirar horários, eu tenho que tirar algumas horas, correto? Certo? Mas quantas horas eu tiro? Depende do que? Da localidade. Então perceba que para mim definir a localidade, eu tenho essas coordenadas longitudinais, certo? Que é em relação à linha do Equador, e latitudinais, que é em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Então, por exemplo, se eu estou no marco zero aqui, meridiano de Greenwich, é marco zero. Cara, o Brasil tá o quê? Tá a
oeste do Marco Zero. Quantos graus? Olha, a gente pode ver aqui, ó. 0 graus no meridiano Greenwich. Imagina que lá em Londres é meio-dia. Se eu for para a esquerda, eu vou tirar 1 hora. Se eu for para a direita, eu vou acrescentar 1 hora. Se eu for para a esquerda, eu vou adicionar 15 graus. Se eu for para a direita, eu vou adicionar 15 graus. Então perceba que de 15 em 15 graus eu vou adicionar 1 hora se eu for para o leste e vou diminuir 1 hora se eu for para o oeste. O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. O Brasil está a oeste de Londres, correto? Então a gente vai fazer essa análise aqui. Então se eu estou aqui no meridiano de Greenwich, aos 0 graus, eu vou para a esquerda, 15 graus à esquerda, vou diminuir 1 hora. Depois 15 graus à esquerda de novo. Ou seja, eu vou estar a 30 graus no meridiano de Greenwich. Eu vou tirar mais 1 hora. Depois eu vou à esquerda de novo, ou seja, eu vou estar a 45 graus no meridiano de Greenwich. Eu vou diminuir mais 1 hora, percebe? E nesse mapa aqui à esquerda, eu tenho quais são os fusos horários do Brasil. No Brasil a gente tem 4 fusos horários. Um que pega o Acre e parte do estado do Amazonas. O outro, na outra extremidade, só pega Fernando de Noronha, que é o primeiro fuso horário do Brasil. Esse daqui é o último. Esse daqui, depois de Fernando de Noronha, a gente tem a maior parte do Brasil. Né? A gente tem a região sul, a gente tem a região sudeste, a gente tem toda a região nordeste e parte da norte, junto com parte do centro-oeste. E aí, a região verde ali, ó, a gente vê que é o terceiro fuso horário do Brasil, certo? Então, primeiro Fernando de Noronha, depois o horário de Brasília, porque a maior parte das regiões do Brasil se encontram ali de acordo com o horário de Brasília. Depois o horário ali onde pega Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E depois Acre e uma parte do Amazonas, certo? Então ele vai sair do Rio de Janeiro e vai para o Acre, certo? Ou seja, se eu estou no fuso horário do Rio de Janeiro aqui, ó, eu estou no fuso horário rosinha. E aí eu vou 15 graus pro oeste. Aí a gente vem para esse outro mapa aqui em cima. Se eu vou 15 graus pro oeste, eu vou diminuir 1 hora. Então imagina que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu vou 15 graus pro oeste, certo? Então eu vou cair nesse terceiro fuso horário, da direita para a esquerda do Brasil. Vou cair no fuso horário verde. Depois eu vou mais 15 graus pro oeste. Eu vou cair no fuso horário do Acre aqui. Então perceba que eu fui 2 vezes 15 graus. E a cada 15 graus eu diminuo 1 hora se eu vou pro oeste. Então, se eu sair daqui do Rio de Janeiro, tiro 1 hora. E aí eu tiro 1 hora também. Vou tirar 2 horas. E a gente volta para a questão aqui, ó. Ele fala que ele saiu 8 horas da manhã, 8 horas da manhã no horário de Brasília. Ele saiu do Rio de Janeiro. E ele chegou em Brasília. Ou seja, se ele chegou em Brasília e demorou 2 horas e meia para viajar, do Rio de Janeiro a Brasília, ele chegou lá o quê? 10h30, certo? Porque 8, 9, 10 e meia, certo? 2 horas e meia. Aí ele ficou mais 2 horas lá em Brasília para abastecer e fazer manutenção do avião. Ou seja, se eu tô 10h30 lá em Brasília, fiquei mais 2 horas lá, então ó, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Então meio-dia e meia eu ainda tô lá em Brasília, certo? E aí eu demorei 3 horas e meia para chegar no Acre. Meio-dia e meia, mais 3 horas e meia, quanto que dá, né? Então, meio-dia e meia mais meia hora, vai ser o quê? 1 hora da tarde. Mais 3 horas, puxa, vai ser 16 horas da tarde, certo? Então, imagina que é 16 horas da tarde. Aí você vai lá na alternativa A, puta, achei, 16 horas. Negativo, cara. Você esqueceu que você tem que tirar 2 horas por causa que você passou 2 fusos horários ali, certo? Então, se eu cheguei 16 horas, né, no horário de Brasília, lá no Acre, na verdade, lá no Acre não é 16 horas, ainda é 2 horas, certo? Porque eu tirei 2 horas ali do fuso horário. Tranquilo, então? Deixa aí nos comentários se você não entendeu, se você não sabe o que é meridiano de Greenwich, quando foi imposto, o que é a linha internacional de data. A gente explica em outro vídeo mais específico, tá? É que eu não quero me alongar muito, que essa questão aí é uma questão básica, mas que envolve conceitos aí um pouco chatinhos, tá bom? É isso, já me alonguei bastante no vídeo. Falou!